So welcome to Fest, to one more edition of Fest. I'm José Paiva. I'm a podcaster. I have a podcast called Just One Note, in Portuguese, Só uma Nota. My first guest is Brilhante Mendonça, producer, director, filmmaker. I don't have enough words to describe your long career. You come from the Philippines and now you're here in Portugal, and you're going to make a masterclass tomorrow, Saturday. So this podcast will also be available in the many platforms, but we're doing a live show. So my first question, Brilhante, for you: you have been in many different festivals. You have been a jury. You've been with a young generation. What do you feel that festivals are nowadays? Which importance do they have to young filmmakers? Well, I think, of course, festivals from different part of the world, they have their own objective in a way. Some would just like to show films. Some it's really for the festival audience. Some will really, they're there for they're there because of different people, of different audience. It really depends on the objective of the festival. But I think what I find most Sure, important to a festival is when sure. No, no, go. okay is when they think about their audience also, and what they can offer to the audience, especially there are very few festivals that concentrate, for instance, on a specific audience, like for instance the young audience, the adult audience, or artist or film enthusiast. So there are festivals that are more into educating the Mm-hmm. audience, in giving something, a different perspective about the world to the audience in that specific region, or is that specific area of the festival. So I think I kind of find that interesting because it's also part of my advocacy as a filmmaker back in the Philippines. As a Filipino filmmaker back in our country, art is not really being given that importance. And I think and I believe that art should be inculcate, into the minds of the people of the majority while they're still young, not when they are already adult and doing a lot of things already. So it's kind of very difficult, to introduce art in the later part of Mm-hmm. your life. But of course, it's nothing late. But it would be better to introduce art to the people because somehow it helps them, and it makes them realize about a lot of things. Uh, it's not just about your daily life. Mm-hmm. So unfortunately, like what I've said, in the Philippines, it's not really a priority. So for me, when I see this opportunity where, a festival or whatever engagement that I'm into, just to share my knowledge about um, filmmaking is really a big opportunity for me. I would like to find a common ground between a young Portuguese filmmaker and a young Philippine filmmaker. Tell me a little bit the process in which a young filmmaker from the Philippines have to be through to make his movie. Which steps he has to make until maybe he will have a first feature in a world premiere or in a fest. It's difficult now, more difficult now than when you started. No, of course. Now, I'd like to think that about 10 years ago or 15 years ago is not as difficult as now because of the technology, because of social media. During my time, I couldn't even watch world cinema. I mean, I couldn't even watch good films. I have to ask my friends from Europe or United States to send me some copies. Yeah, sure, I mean, you cannot send links. Now it's much easier. So, but then I also believe that it's easier in that aspect, but it's also hard in a way because independent filmmaking, not only here but also in the Philippines, most especially the Philippines in a developing country, it's kind of it's kind of very challenging, to pursue your artistry or
your creative process, because even the government has a lot of priorities, but art unfortunately is not one of them. And Here is it's a little bit the same. It's not a priority. So it's we have that common ground, unfortunately. Tell me, yeah. Brilliant. I have to ask you one thing. You have so many films. You're going to talk in one in particular here in Fest, Ma Roça. I wanted to. It was your most. It's the most. It was one of your most difficult projects that you had. It was. Why did you choose to talk about that particular movie, the behind the scenes? Yes, yes. Maros. Okay. Well, Maros is my most not recent film. I had another film after Marosa, but also because it's kind of it tackles mostly about the issues now that's happening in the Philippines, which is drugs, the extrajudicial killing, and police corruption. I thought it was very timely, and I thought it's something that young filmmakers can, especially the process and how I do it, like dealing with the dealing with the local government and as the whole, the government itself, because we premiered the film in the Philippines in 2016, and this is the first year of the new administration back in the Philippines, where that concentrates on war on drugs. Okay. So you just can imagine how difficult it is for us to really show the films in public, but at the same time it's gaining a lot of attention outside because of the very because of the subject matter. Sure. So yeah. And you still have people who talk about that movie, and you still bring your movie to other festivals to talk about other festivals. Do you do like these master classes around the world with this movie in particular? Not necessarily, because I already have a lot of films. There are festivals with rich, have a very specific, like what I've said, very specific subject matter that they want to tackle, not Mhm. only about a specific, film, but other subject matter. So it really depends. Marosa is just like one of my favorite film when it comes to how it was really developed from scratch. How my producer backed out on the last minute, and but was able to, when everything is settled and when we're about to shoot, and my producer backed out, and we're left with nothing, and no one hanging in the air, but we were able to pursue, and able to do it even without a major producer, only with just with the very few resources of some people. I have another question about. I want to go back to the festivals, because I've been to one or two international festivals, but you've been in a lot of international festivals. There are some producers and directors who understand that it's necessary to be in there, but some of them don't really like the idea of being there and What do you mean, being in the festival? being in the festival. Okay. It's too much for a lot of filmmakers that I know. What's your perspective nowadays about the festivals? Do you still like to go? Do you still feel, or is it changing rapidly the importance of the? It really depends, but for me, because my understanding and my ideas and views about being a filmmaker is that as an artist you also have a responsibility, Mhm. not only to your audience somehow, but I mean, why are you doing these films in the first place? I mean, Yes. I mean, Sure. why are you doing these films? I mean, is it just for yourself and watch it in your own room? And I mean, at one point you have a message and you want the world to know, and we cannot deny the fact that in festival also, there's networking. I mean, you also need people, funds, connection for you to do your other projects, not only the project that you did now. I mean, there are a lot of things happening in a festival, and I think as a filmmaker, I mean, you have a responsibility not only to your film but also to your future project and also to yourself. How to
how do you see the world? How other people and other filmmakers see the world? I mean, it's a big world. It's a lot of things. A lot of things happening. I mean, somehow you just have to focus yourself. Somehow you just have to know what really matters. So that's the thing that where you're gonna focus on your energy. But sometimes festival can be very stressful, but then at the end of the day, it's really up to you how you manage yourself and how go along with uh, with all the people around you and everything that's happening around you. I have one last question, Brilliant. Nowadays, we have been talking between the common ground, a young filmmaker from Portugal and Philippines. We have a lot of competition. We have the streaming. You had a series, right, in Netflix. What kind of advice do you give to a young filmmaker nowadays? Or do you think it's too risky to give an advice because the world is changing rapidly and what today is truth, tomorrow maybe will not? Yeah, what I'm saying right now might not be applicable tomorrow or the day after tomorrow. Yes. So a lot of things are happening, and the only advice that I can give to the young filmmakers, not only the young filmmakers, but to everyone who have passion in what they're doing, is that just don't take whatever you're doing as a work. You see it as a vacation, as something that you look forward to. Like I go to a festival. For me, this is like not just going to a festival, but it's a vacation because I'm gonna watch films, see films from other parts of the world and meet people from the other parts of the world and also see and what they're thinking about. So I cannot really like give a specific you know Advice. advice. At the end of the day, it's about yourself. Okay. It's about yourself on how you want to pursue your dreams, and how we're gonna make you happy. The last question that I'm going to make to you, every single filmmaker that I've interviewed told me a different definition of cinema. What is cinema for you? Well, cinema is an extension of life. Okay. Yeah. That's great. Thanks so much. Yeah. Thank you. Vamos então ao meu segundo convidado aqui do Só Uma Nota, no Fest, Henrique Prudêncio, que traz um filme Vista sobre o Infinito, uma curta-metragem. Como é que eu hei de explicar? Eu preferia que tu explicasses, porque acho que podemos ir por vários caminhos. Como é que tu explicarias a tua curta-metragem a alguém que habitualmente não costuma vir a festivais e não costuma estar nestes ambientes? Olá, José, muito obrigado pelo convite. Eu diria que o Vista sobre o Infinito é sobre uma relação tóxica. Acima de tudo, é essa a base do filme. É sobre um pouco às vezes o que é que nós fazemos, aquilo que nós fazemos pelo outro nos pode influenciar a nós próprios. E as mudanças que ocorrem, às vezes, por tudo aquilo que nós dizemos que é o amor, não é? Ou seja, e darmos digamos, o amor a 100% e a metermos que essa vai ser a base da nossa felicidade, e nós às vezes esquecemos de meter limites a nós próprios, e que isso pode ser depois problemático para nós, digamos, podermos continuar e que isso seja saudável. No fundo, estamos a falar de uma história de duas mulheres que vivem juntas. Nós não sabemos muito bem o background de cada uma. Há uma coisa que eu te queria perguntar, que eu sinto, de certa forma, no filme, que há um lado de peça de teatro. Porque tu jogas muito com campo contra campo, nós estamos sempre muito próximos das duas. Tens algum background de teatro? Foi a tua intenção que viesse daí? Explica-me um bocadinho se eu estou certo ou se estou errado. Tens totalmente razão, é bom porque são as minhas raízes. Ou seja, eu desde os 5 anos que comecei como ator, tive depois ainda na Escola Profissional de Teatro Cascais a fazer todo um curso de teatro, e depois um bocadinho por causa da toxicidade um bocado inerente à coisa da indústria do teatro, quis mudar para ser realizador. Por isso, acho que isso vai estar sempre um bocadinho inerente a mim, tanto na minha forma de dirigir atores e de falar com eles,
também, mesmo na minha forma depois de fazer mesmo o meu cinema, ou seja, vai ter sempre um bocado uma componente teatral, mesmo as atrizes eu fui buscar a peças de teatro locais que eu fui ver, ou seja, isso para mim é muito importante, o teatro tem que fazer parte digamos, da minha vida para continuar a descobrir atores que me entusiasmam e que têm uma dedicação e paixão que às vezes que o cinema não consegue trazer. O Fest tem sido um lugar importante também para ter discussões de agora, como as questões de intimidade, de como a indústria está, de certa forma, a passar por um processo dos chamados coordenadores de intimidade, de muita coisa que está a mudar, felizmente. Esta curta também é sobre isso, sobre intimidade, sendo tóxica ou não. Temos duas pessoas que estão sempre em momentos muito próximos. Como é que fizeste esse trabalho com estas duas atrizes? O que é que escolheste fazer? O que é que conversaste com ela? Houve um guião? Houve várias conversas? Como é que foi o processo? Foi um processo muito colaborativo. Eu, na realidade, a primeira vez que ouvi sobre coordenação de intimidade foi precisamente aqui no Fest, foi em 2021, e foi um workshop, uma masterclass neste caso, que me elucidou sobre muita coisa. E sobre muitas coisas erradas da indústria que estavam a fazer, e eu decidi, ok, se eu alguma vez precisar de fazer alguma coisa íntima, digamos, com atores ou com atrizes, eu vou abordar desta forma que eu aprendi precisamente nessa masterclass do Fest. E foi precisamente isso que fiz, ou seja, eu escrevi o guião e percebi, ok, claramente vamos ter aqui algumas coisas que eu vou precisar de alguma nudez por causa da vulnerabilidade que elas precisam de estar. Era importantíssimo para o guião, por isso eu, assim que fiz o casting das atrizes, disse logo, olha, estas cenas aqui vai ter nudez, estás confortável com isso, podes não estar confortável. Em toda a parte do processo fomos sempre dialogando, mesmo durante depois o processo de rodagem. Se alguém precisava de mudar de ideias, estava sempre disposto. Eu disse também quem é que ia editar o filme. Isso para mim é muito importante porque, quer dizer, elas estão a expor também o seu corpo, não é? Uhum. E às vezes o editor, por exemplo, tem acesso a brutos, a coisas que depois não estão no filme, e eu dizia sempre, olha, vai editar, pronto, estou a pensar meter aqui uma mulher, eu quis o máximo de mulheres em set. Isso para mim também era muito importante porque é uma história sobre mulheres. Honestamente só não consegui 100% de mulheres, excepto eu, porque o filme foi um passion project e não consegui pagar, senão teria a equipa técnica toda com mulheres, que acho que isso é importante, dar voz. Dando um rumo diferente à conversa, uma das coisas um assunto comum a vários realizadores de uma geração mais nova em Portugal é que a vida da curta-metragem é de facto muito curta, ou seja, chega ao festival, é feita, chega ao festival e depois quase que morre se não conseguir ser programada no outro festival. Isso é uma coisa que te preocupa? Muitas vezes o trabalho ficar em terra de ninguém, ser preciso esperar e trabalhar mais por uma longa para depois conseguir uma maior projeção e uma estreia em sala. Conversas isso com os teus pares? Sim, um pouco, ou seja, a verdade é que também temos que perceber que há muita saturação de mercado, há cada vez mais curtas-metragens a serem feitas, e agora pronto, temos a questão toda da inteligência artificial que ainda vai inundar o mercado ainda mais, não é? Da minha parte, eu sinto que é sempre um pouco, às vezes é um bocado ingrato, quer dizer, eu trabalhei neste filme durante 4 anos, okay. e foi, ou seja, pode ser um bocadinho difícil depois do projeto ficares, quer dizer, faz o circuito se calhar de 1 ano, ou se tivermos sorte 2. Enquanto fazias este filme, estavas a trabalhar sempre em cinema ou tiveste que ir fazendo outras coisas? Eu sempre fui fazendo outras coisas, como editor comercial, de publicidade. Agora estou a mudar mais para a edição de documentários, e também trabalhando noutros projetos, porque não consigo, não é? Ou seja, trabalhando sempre, tentando apostar em várias frentes, que é para ver, ok, espera lá, o que é que pode resultar melhor ou não. Neste momento acho que tenho 4 projetos em mãos, por exemplo. Okay.
Mas sobre a vida da curta-metragem é sempre lá está, é sempre um bocadinho ingrato. Acho que esta questão dos festivais são importantíssimos precisamente para mostrar e para dar palco. Acho que o Fest tem das melhores condições técnicas de um festival de cinema, pelo menos de um ponto de vista nacional. Sinto sempre estou numa sala IMAX quando estou ali no auditório do Multimeios, e é muito gratificante também ver de repente o nosso trabalho em tela e com um som surround. Muda completamente toda a nossa perspectiva sobre o nosso próprio filme. Por isso eu acho que é importantíssimo isto. Acho que o que realmente deve ser começado a ser feito é termos começado, por exemplo, se a RTP Play começasse a apostar um pouco mais em, de começar a distribuir curtas-metragens, não só através do Cinemax, mas haver, por exemplo, uma coisa mais para o streaming, porque acho que as plataformas de streaming são das melhores formas de nós podermos prolongar essa vida curta. Em termos da curta do Vista sobre o Infinito, o que é que tu programas, que viagem é que planeias fazer com o filme? Já tens isso pensado? É uma coisa que pedes a outra pessoa para pensar? Como é que tu te envolves nesse processo? Que hoje em dia um realizador tem que fazer essas coisas todas. Sim, mas felizmente posso finalmente já não o fazer. Ou seja, encontrei uma parceira incrível, que é a Muna, por isso a Muna está a distribuir este filme. E então, sim, falaram-me da Muna ontem, desconhecia. Se quiser explicar um bocadinho, sim, acho que há muita gente provavelmente não conhece. É incrível porque eu acho que é absolutamente importante e fulcral. Nós temos mais a distribuidores em Portugal a funcionar, porque existem muito poucos, e então foi também, digamos, eu decidi votar um bocadinho com um investimento que eu fiz, do género, não, é preciso nós começarmos a mostrar que é preciso distribuir formas de fazer as curtas circular. E então, ou seja, ela depois acaba por criar uma estratégia de distribuição que é muito dialogada comigo. Por exemplo, é muito difícil festivais de classe A não ser se já tiveres algumas relações prévias. Por isso, nós estamos agora a apostar em vários festivais, mas é ela que está a fazê-lo e está a fazê-lo muito bem. Recomendo toda a gente, Muna, é bom. Fica para pesquisarem. Henrique, tenho duas últimas perguntas. Uma delas tem a ver com o teu trajeto de agora, se há alguma longa-metragem, ou seja, se queres que as pessoas vejam mais desta história, ou se Vista sobre o Infinito se encerra aqui enquanto história. Porque há muitos realizadores que vão fazendo vários filmes e encontramos sempre bocadinhos do primeiro filme que eles fizeram. E há outros que mudam de género completamente. Por onde é que tu caminhas? É muito engraçado e há várias respostas para isso. Sobre fazer uma curta para depois fazer uma longa, eu prefiro não o fazer, okay. Até porque acho que o nosso mercado não está para isso, ou seja, acho que isso é mais um trajeto comercial americano que se faz muito, como no Whiplash, por exemplo, se fez, não é? Mas eu sempre quis fazer e eu prefiro fazer curtas-metragens que se encerram em si mesmas, em que aquilo é a história que eu quis contar e fica ali. Agora, sobre, por exemplo, sobre os meus próximos projetos, eu tenho de facto uma longa-metragem, não tem nada a ver, que é uma longa-metragem documental que está a ser neste momento montada. Mas claro que eu vou sempre querer trabalhar um bocado sobre estes temas e, acima de tudo, trazer mais diversidade ao cinema. Isso para mim é mesmo muito importante, porque estou um bocadinho saturado desta heteronormatividade que existe, e sempre que há uma rom-com é sobre um homem e uma mulher brancos, e acho que tem que haver mais. Nós temos que nos poder empatizar com o outro no cinema, e é isso que eu quis fazer aqui, e eu vou querer sempre fazer um pouco mais esse tipo de histórias. Agora, se vier com esta intensidade, não sei, acho que provavelmente não. Certo. Isso foi uma coisa muito interessante, porque às vezes nós fazemos curtas-metragens um pouco também para testar um bocado o nosso próprio cinema, e o que eu percebi é que eu chego ao fim desta curta-metragem completamente destruído e de uma certa forma percebi, eu acho que vou querer fazer aqui, se calhar, apesar desta intensidade e apesar de sentir que a curta resulta e apesar das atrizes sentirem que resultam, eu acho que quero fazer curtas-metragens, se calhar, ou filmes, acima de tudo, que sejam um bocadinho mais leves e que me deem vontade de rever
sabes? Porque, sei lá, o Magnolia, por exemplo, se calhar vejo uma vez, não é? Ou seja, é um filme muito pesado, tal como... há muitos filmes que uma pessoa vê, acha uau e só quer ver uma vez. E depois há outros filmes que também tens essa sensação e queres rever. E eu percebi, ok, eu quero tentar envergar por um caminho e quero rever os filmes que eu faço. Uma última pergunta, porque perguntei isto ao Brilhante Mendonça e eu em podcast gosto de full circle. O que é para ti hoje em dia, depois deste filme, o cinema? Aqui o lema do Fest deste ano foi entre o íntimo e a política. Nós vivemos num momento em que o cinema quer estar na conversa que estamos a ter, quer seja sobre guerra, quer seja sobre a crise da habitação, quer que seja, mas para ti, Henrique, o que é o cinema? Empatia. Okay. É pormos a nós próprios no lugar do outro. É estarmos... entendermos realmente a história de outros pontos de vista, e acho que isso leva sempre à mudança. E é por isso é que eu faço cinema. Muito bem, obrigado. So, now, third conversation here in Salmonota, the podcast, Just One Note. I'm here with Kate Barron, production designer. Katie, I have a simple question for you, for many people who maybe are not aware of what you do. Can you explain? Yeah, so the role of the production designer is, well, it's different here in Portugal because you guys know them as art directors. Yes. But you're in charge of the visual look of the film. So what that entails is everything from props to set design, locations. We work really closely with costumes and props, and it's imagining the world build and taking it from words into physical reality. So we hire the team to execute the builds and create the vision. You have so many different projects here. The listeners, The Curse, Problemista, Don't Worry Darling. Is it difficult to build that different worlds in different projects? How do you put yourself in? I believe maybe it's a difficult process for you, or Yeah, it's exciting just to. I think you crave it. Yeah, it's exciting. It's like when you enter a project, you spend 6 months fully in that world and in that director's brain, and you are only thinking about those things, and you go out to dinner with friends and you only are thinking about that world. And so right afterwards you want to switch gears completely. So if you do a science fiction film, the thing you want to do afterwards is a really naturalistic film or a comedy, something lighthearted, and then so it's nice to be able to jump all around. I think that is what gives the career so much energy. I could, if you are here, I have to make this question because The Curse is from one of my favorite authors, Nathan Fielder. He has a rehearsal now in HBO, and I have to ask, what is to work with him? I believe it's a completely different thing. I mean, I wish he's a genius for he me. is a genius, and I just wish that it's like to watch Nathan Fielder's work is one thing, but to collaborate with him is like a show in and of itself. The entire time we were making The Curse, I was sure that it was a show within a show within a show because of all the crazy things that were happening. It was really, really, really fun to just be in his brain, and he's also a good friend of mine, and he's so courageous. He's so courageous. I'm sure you've seen the rehearsal. Because it's good for you to navigate on those gray areas of no? It's more complex for a production designer to navigate in a project that you don't know actually what it is sometimes. Yeah, and sometimes I work with directors that have very strong visions, and then I work with a lot of directors that are excited to take a journey with you, and you kind of have to sort of watch and know when to jump in and how to help and how to be there. And I think that the role of a production designer is like kind of like a producing entity. We're there to support and encourage whatever creative process the person who is leading the ship wants to achieve. In your work in your field of work, do you used to be on set all the time, or you? That really depends on the size of the project and the scale of the project.
if it's big and I'm doing multiple set builds at once, I will have to leave and be supervising a set build while, several set builds at the same time. Okay. Because, you spend 3 days shooting someplace while you're building another and then building another one for the future. So usually I like to be everywhere at once. I use like an office platform now called Okay. Slack, which I'm sure a lot of you are familiar with. And that can give me a lot of power to be on set and still very much in contact with my team. So I can be running the art department from Video Village with the director and kind of be everywhere at once. I love to be on set as much as possible because that's where a lot of organic ideas come from, and you have to constantly be plugged in, and it's and also the community and the collaborations. It's important to be there. I feel a lot that your work is really similar to the work that I'm doing now with my architect for my house. It's very collaborative. Yeah. We are always, I'm not an architect, I don't understand anything about architecture, but it's interesting because we are finding a project. Yeah. Do you find also you were saying Oh, that yeah. you Yeah, find the project absolutely. with the authors, with the screenwriters, with the director? Yeah, I mean, you have to have everything really loose because that's the fun and the magic behind the whole thing. And you're always surprised by what's out there. To use your example of the architecture, it's, you don't know what hinges you want to put on your door until you see them. And you might see them and you might want to see the price on them. And you might want to hear about how long they're going to last. And every single detail becomes that. It becomes this like, you think that this room that we're in was just imagined, but it just is like every detail is, stories and stories and stories of how it got there. When did you find out that, I want to do this? When did do you remember, do you recall an episode or a movie or something that drawn you to what you do God. today? Well, that's a long story. Well, I want to hear if you have time. But I think that, the thing, I was always interested in how space transforms with the hand of humanity. And I'm also just interested in, I was very interested in this perception thing in my childhood with movies specifically. And I'll use E.T. as an example. Okay. There are parts of my childhood where I remember E.T. as my childhood, and I think we all kind of do that. Like you Sure. have these you're like, was that kitchen my kitchen, or was it the kitchen of E.T.? It becomes part of your consciousness. And I was so just interested in the power of cinema and space and creating these worlds. And I did study architecture, and I just felt that I was more interested in what happened to a space with the humanity that was in it and the stories that were told, and interested in building that rather than just the bones. Yeah. I have two last questions. The first one is, when you're seeing a movie or a series, can you just be an audience member, or are you always thinking, they should have this scenario, it's not, this, can you just relax, or it's difficult? It's difficult. Sometimes I see something and I'm sucked in, and then sometimes I see something when it's really good design, I actually get scared because I'm like, oh my God, that was so hard to pull off. Oh my God, oh my God, oh my God. And which so project that you have that feeling last time? Do you remember? Well, oh gosh, Recently. what was it, man? Well, the movie Everything Everywhere All Okay. at Once. I know that budget was very small, Mm-hmm. and I know that production designer personally, and I know that what they had and what they achieved was, on completely opposite spectrums. And so I, watching that, I'm like, wow. So, or if seeing Holy Mountain, and you're like, Mhm. oh my God, how much money did he have to make this? In these incredible sets, how is that possible? So usually I'm just kind of in awe. But honestly, I don't have a lot of time to watch movies or television now because I work so much, and it's hard to get, Sure. get in the habit. Sure. Yeah. Having more money, it's easier for a production designer, or that's not clear? In a bigger budget, it's easier to make your work, or it's not necessary? I would say it's easier, although I think a lot of people would say it doesn't matter. But I find that it's easier just because I think for me personally, I love working with
lots of people and lots of ambition. I love leading teams, and I love seeing everyone get along or have issues and work them out. And that's one of the highlights of working as a designer is leading the team. But I do, I'll work on a really big movie, and then I'll work on something with just one or two people, and it's like I need to kind of get back to those roots. I always have to remember where I came from and understand all of the aspects of the film industry. Of design. To just sort of understand both of them. So I really try to do both. This year I did a $30 million movie with Margot Robbie and Colin Farrell, which comes out this summer. Okay. End of summer, and then I also did a very This year, yeah. Okay. But I do projects with my friends, exciting things that are that. And you're based on Lisbon now? I live in Lisbon now. Yeah. Can I ask you why? I did a movie in Sintra about 7 years ago called Color Out of Space, starring Nicolas Cage, and I just fell in love with the crew and the people, and I love the social aspects of Portugal, and I found that I was working all over the world. LA didn't seem like the right place to call home anymore. Right. I have a young son. I felt like it was better to raise him out here and just have a better life. Great. Okay. Last question, Kitty. I've been doing this question in the podcast. Nowadays, what is cinema for you? Oh gosh. Sorry. Well. Oh, that's a tough one. I can't think of cinema without thinking of a cinema, of a movie theater. I think that the high fidelity sound, the high fidelity picture, the collaborative watching experience with people, and the snacks and the schedule is all part of the enjoyment of the movie. I find that since I just had a baby, I'm missing that so much, and I'm realizing that Me too. Yeah, I feel you. Yeah, Yes. that's like the best experience ever. To be a sunny day and to go into this dark room and just be transported. It's just like, it's amazing, and I think we can build up our homes and watch things on our phones, but it'll never compare to that experience of fully plugging in. And I hope that we never lose it, Thank you so much, Katie. Yeah, thank you so much. Ok, e agora de volta para português, estou aqui com a Leonor Betancourt, que tem o filme de encerramento aqui do Fest, um mockumentary, que eu gostava muito que a Leonor nos explicasse, começando pelo título, e depois por que raio quiseste fazer um género que eu acho sinceramente que Portugal deveria apostar mais. Hi, I was prepared to talk in English, mas que fixe, vamos falar em português. Yay! Bem, este filme surgiu porque tive o privilégio de ir viajando e de ir conhecendo várias cidades em processo de gentrificação, e até que isso começou a acontecer nas minhas cidades, no Porto, em Lisboa, em Espinho. Isso é relevante porque eu sou natural de Espinho e cresci com uma data de obras que foram acontecendo nesta cidade e destruindo um bocadinho uma paisagem que eu considero mágica. E que ainda existe na minha memória e nas memórias de quem cá vive. Há algumas imagens por aí perdidas. Havia uma comunidade artística muito forte também aqui. Ainda há. Mas, portanto, eu acho que quando começa a surgir a ideia, começa a juntar todas estes pedacinhos, estas tristezas, e eram, de facto, assuntos tão pesados que o género que comecei eu foi comédia. E eu não planeei. Certo. Então, mas este C'est pas la vie en rose, que tem, portanto, nós estamos a falar de uma banda, nós acompanhamos o processo de uma banda aqui em Portugal, não é? Nós seguimos a vida deles, não quero estar a revelar muito, tanto para quem vai ver o filme, como para quem depois vai ouvir o podcast e ver o filme eventualmente, mas aquilo que eu te queria perguntar é, há aqui uma relação anterior com estas pessoas, ou seja, tu ias trabalhar com elas e percebeste que, espera, há aqui uma história
ainda por cima há uma história que eu queria pelo lado cómico. Foi assim que aconteceu ou foram eles que de repente viraram para ti, olha, era giro nós fazemos isto, como é que isso aconteceu? Como é que esse processo Sim, sim. aconteceu? Resumidamente e sem grandes spoilers, o filme é sobre uma banda que se muda para Portugal, uma banda francesa, assim numa escala tipo, podia estar na boa num palco principal no Primavera Sound, mas são nichos, são alternativos. Não são reconhecidos na rua o suficiente para levar com ovos podres, mas deviam, because they suck. Mas pronto, basicamente foi uma banda real, que são os Free Freedom Dumb, que me abordaram para fazer um videoclipe. Nós fizemos o videoclipe e a música chama-se precisamente C'est pas la vie en rose e era sobre o lado decadente da fama e sobre as coisas serem, na grande maioria das vezes, bastante negras e muito menos interessantes do que o público no geral pensa que é. Isto de ter sucesso é complicado, dá para perceber que a responsabilidade é muito grande e portanto às vezes é preciso ter cuidado com o que se deseja. Fazemos o videoclipe, correu muito bem, uma coisa relativamente pequena e eu fiquei sempre com essas imagens na cabeça, começo a pensar nestas histórias que falava sobre gentrificação, sobre a quantidade de estrangeiros que tenho à minha volta, na maior parte das vezes pessoas bastante politizadas e com cuidado até sobre os sítios que vêm ocupar, mas ainda assim as histórias estão aqui. Falo com eles passado um ano e proponho-lhes revisitarmos o material e conto-lhes a história que tenho em mente. Eles têm muito sentido de humor, a Letícia e o Filipe, os tais Free Freedom Dumb. Eles são bastante cinematográficos. Eles são espetaculares e eles são, se eles quiserem deixar de fazer música e tornarem-se só atores, eu acho que eles conseguem. compras Sim, portanto, essa escolha. Call them, sério, grandes atores. Não atores, tornados atores, agora estão a começar a fazer mais coisas e tudo. Mas então voltas ao contacto com eles e a partir daí... Sim, e eles alinharam, tornaram-se um bocado, no fundo, também produtores do filme e assim começámos a filmar e no fundo são personagens exacerbadas deles mesmos, são alter egos. E inspiraste onde? Ou seja, nós vemos muito aquele tradicional movimento de câmara de estar sempre a seguir. Eu lembro-me muito de The Office, por exemplo, dos zooms de repente estares Claro. Onde é que foste buscar essas métricas, essa estética? Ou não foste buscar? Ela está inerente e depois agora podemos conversar sobre isso porque descobriste aí referências. É assim, é uma linguagem que eu conheço porque a minha primeira câmara, que ainda tenho, e que a minha primeira e na verdade a única câmara que eu alugo tudo. Eu não acredito em cada vez sou mais minimalista. Mas é uma camcorder, portanto eu andava com aquilo para todo lado, fazia zooms em tudo e mais alguma coisa e depois a editar 1000 horas e vibrava imenso com isso. Portanto a linguagem documental é algo que eu conheço. Depois obviamente, claro que todas estas referências, sei lá, desde o Irma Vep, What We Do in the Shadows, The Office, tantas coisas que em aspecto formal acabam por ter também uma linguagem cinematográfica, mas que nos dão essa proximidade de que podia ser orgânico, podia ser a minha tia a filmar, mas o conteúdo está lá e isso é o que interessa. Agora, ainda bem que vamos ver o filme em sala, porque a linguagem também é vertiginosa e isto precisa de espaço, de tempo, certo. de tela. O outro lado do filme é essa tal gentrificação que está a acontecer em cidades como Lisboa e a crise na habitação, não é? E há muitos realizadores que optam por um lado de maior choque, ou seja, mostrar e chocar para as pessoas perceberem o que é que se está a passar. Tu escolheste um lado de gozo, aliás, tu até aqui na sinopse, na logline, eu gostei do estamos lixados. Essa ideia de abismo, que é também muito tipicamente portuguesa de estamos condenados, vamos rir-nos um bocadinho, de onde vem? Consegues perceber? Acho que aqui no meu podcast às vezes faço um pouco de psicanálise. Suspiro. Eu já não acredito que vai ficar tudo bem. Portanto, eu estou numa de... vamos viver semana a semana. Espera, que idade é que tens? Para já teres 32 anos. 32, já desististe muito cedo. Eu vivi no Alentejo quando era mais nova. Eu olhava muito para as estrelas. Eu acho que isto deve ter dado aqui uma coisa, um stargazing, não sei. Não acho que vai ficar tudo bem. Acho que temos mesmo é nos tratar bem uns aos outros, criar comunidades e lutar pelas coisas em que acreditamos. E pronto, e se pudermos ir vivendo de acordo com os nossos valores, acho que vivemos melhor e portanto cada vez mais
faz sentido enverdar para um cinema que é de reação, de alguma maneira. Se puder pôr um sentido de humor ali para o meio, ou confundir um bocadinho as pessoas, se calhar... É onde te sentes mais confortável, nessa zona cinzenta? Talvez. Que às vezes falta um bocadinho. Ainda ontem Talvez. conversava com outros colegas Estou a teus descobrir. de que é difícil não só um festival programar esses filmes de zonas cinzentas e de dúvida. Tu sentes-te confortável aí de não entregar tudo, de fazer filmes que não entregam tudo ao espectador e depois eles que façam o que quiserem? De desafiar convenções é onde te sentes confortável? Ou não propriamente? Talvez. Eu gosto muito. Há também uma grande influência. Não estou a lembrar do nome do realizador, mas fez o Dream Scenario e o Sick of Myself. Certo, ver os dois filmes, sei. Sim, nórdico. E eu gosto muito daquele cinema com sentido de humor nórdico que, como já nivelámos um bocadinho a realidade pelo um tom mais ridículo, permite-nos abordar várias coisas que são desconfortáveis. Christopher Borgley. Exatamente, o Christopher. Ele fazia, é curioso, porque ele fazia muita publicidade e moda, que é um trajeto semelhante ao meu, e portanto eu acho que ele já vai quando começa a fazer cinema, já vai assim com à vontade, um bocado, bora tratar o ridículo com alguma normalidade. E acho que isso permite muita coisa, porque ao fazer, não é assumidamente uma comédia, não temos ali determinadas coisas formais de comédia, mas o tom está lá para quem quiser perceber, para quem tiver esse sentido de humor. E acho interessante haver várias leituras sobre o filme. Acho que poderá haver uma leitura mais superficial e que não puxa tanto para o riso, pronto, e é uma história que está-se bem, que entretém, mas também há um lado pesadão, e se estivermos predispostos para isto, a mensagem passa na mesma, mas se calhar passa numa de... ok, rimos um bocado, foi meio terapêutico. Duas ou três últimas perguntas, Leonor. Quando eu referi no início que se calhar Portugal podia enverdar pelo caminho do mockumentary, digo com a intenção de fazer uma espécie de crítica, porque me parece que a comédia está meio a desaparecer. De vez em quando aparecem, agora tivemos o Ruído, uma série na RTP do Bruno Nogueira. Em cinema parece que, não sei se é um género maldito, mas sinto que produtores e realizadores nunca entenderam muito bem o que fazer com o género de comédia. Tens os Pátios das Cantigas e assim, mas depois há sempre uma zona muito fluida. O que é que tu pensas sobre isto? Achas que Portugal, de facto, é um país onde a comédia deveria ser mais profícua, devia ser mais normal fazer filmes deste género, ou é um país que se leva demasiado a sério e, portanto... Eu acho que é um país que se leva demasiado a sério, e partindo do pessoal do particular para o geral, eu sou super desastrada, passei a minha vida a cair e a ter acidentes, e a minha mami ensinou-me que se eu me risse de mim mesma, que se calhar a coisa passava de outra maneira e que tinha que levar as coisas um bocadinho menos a sério. E a verdade é que isto me influenciou para tudo. Acho que há pouca gente ainda nesse registro, porque como é que eu me vou legitimizar como uma voz do cinema se não for tocar em determinados cânones que se estabeleceram como o cinema português? E nós temos vários tipos de cinema, mas ainda assim acho que há medo de encontrar outros géneros, outras linguagens. Estamos a sair um bocadinho da casca, finally, e esta coisa de... Agora fiz comédia, eu adoro terror. Acho que se calhar o próximo Pode filme... vir aí um filme de terror. Sim, acho que o próximo filme, que eu já estou a escrever, poderá ter um bocadinho dos dois. E sim, não vale a pena levar isto tanto a sério, até porque pode acabar a qualquer momento. Uma mensagem feliz da Leonor. Outra questão é que tu vens de facto de outras áreas, da área da moda, da área da publicidade. Eu tenho conhecido alguns realizadores que de facto têm um pouco o ADN que tu me estás a mostrar aqui, e eu acho que isso é bom porque não vêm com certos vícios da nossa pequena indústria e acho bastante saudável. Mas encontras muito choque com pares teus por seres assim, por vires de outro meio, ou não? Ou já não é bem assim? Sentes-te bem aceito?
Assim, só long story short, eu fiz uma primeira curta narrativa, correu bem, chama-se Fudeu, com o coração. Eu gosto sempre destas brincadeiras. E depois as outras duas foram mais experimentais, portanto, preferi ficar um bocadinho à margem, experimentar outro tipo de linguagens, até que fazer então esta longa que é ficção. E que eu considero a minha primeira obra assim mais de cinema. Eu acho que já me senti mais à margem do que sinto agora, mas tem sobretudo a ver com um trabalho que eu fiz dentro de mim. Terapia é incrível, quem tem o privilégio de poder fazer terapia, por favor, façam. E não há nada como aprendermos sobre nós próprios para nos conseguirmos posicionar. Acho que estas linhas entre o que é cinema, publicidade, moda, bora dar-nos todos bem, nós somos colegas, who cares? Acho que tudo é mix media, tudo é contagiado por tudo, já tudo foi feito. Ninguém inventou a roda, já não se inventa a roda. Sim, portanto, acho que sou um bocado outsider, de facto sou. Mas isso pode ser bom. Acho que pode ser bom, sim, porque dá-me perspectiva sobre eu não sinto que pertenço a lado nenhum, mas é giro porque pertenço a várias coisas. Muito bem. Isso é bom. Uma última pergunta que eu fiz a todos, portanto pedia-te que respondesses com muito carinho. O que é para ti hoje o cinema? Libertação, ação, reação. Muito bem. Obrigado, Leonor. Obrigado. Vou retomar aqui o nosso episódio, porque agora tenho comigo a Helena Canhoto. Eu gosto de começar com perguntas básicas quando estou neste registro. Diz-me especificamente o que é que tu fazes, para quem não faz a mínima ideia quem és tu, Helena. Espera aí, que acho que não está ligado, desculpa. Não, agora está. Alô? Sim. Agora está. Olá outra vez. E parabéns por aguentares esta maratona de entrevistas, honestamente. Eu não conseguiria, estou exausta. Não consigo compreender como é que tu tens essa energia. Quem é que eu sou, o que é que eu faço? Bom, eu sou atriz há muitos anos e recentemente tornei-me também coordenadora de intimidade. Eu sei que isto é curioso estar a introduzir o cargo, porque eu estudei nos Estados Unidos, onde a coordenação de intimidade é uma coisa já tão... banal, quase. Banal no bom sentido. Pois, já é disseminada e, portanto, já não estamos a ouvir... Eu moro metade do tempo em Portugal e outra metade no Canadá, e nem nos Estados Unidos, nem no Canadá já estamos a ouvir a parte da definição, já estamos noutras questões e, portanto, para mim é assim uma sensação de responsabilidade muito grande chegar aqui e estar nesta fase embrionária de começar a apresentar o que é este projeto para o cinema, não é? No fundo eu sinto que é um projeto porque é uma alteração fundamental nas regras de filmagem, nas regras de trabalho e, portanto, voltando à definição, o que é a coordenação de intimidade? Um coordenador de intimidade basicamente cria um espaço de mediação entre o elenco, portanto os atores, e a realização ou a produção. É uma rede de segurança, e desculpem às vezes as minhas hesitações, porque eu estou a pensar em inglês. Em inglês, certo. Aqui no festival nós falamos em inglês a maior parte do tempo e, portanto... Mas se quiseres também pode ser, o podcast é bilingue. De maneira nenhuma. Mas temos falado muito sobre este tema em inglês e eu agora estou a traduzir para a minha língua materna, é um bocadinho esquisito. Mas, portanto, nós que somos esta safety net, não é? Esta rede de segurança para a produção, e coordenamos todos os departamentos que estão envolvidos potencialmente com cenas de intimidade, de nudez ou altamente vulneráveis. Okay. E as pessoas às vezes perguntam o que é que são cenas altamente vulneráveis. São coisas que, imagina, vamos pensar numa cena em que possa haver uma tentativa de abuso sexual simulado, naturalmente, e que não chegamos a esse ato, portanto não há nudez, não há intimidade no sentido de sexo simulado, mas há um processo de abordagem entre os personagens e isso
pode ser uma situação muito complicada de gerir com o elenco, em que pode haver contacto físico, em que até pode ser necessário o uso de um coordenador de duplos para questões de maior agressividade e, portanto, tal como pronto, e agora surgiu-me este exemplo, mas a verdade é que, tal como os coordenadores de duplos, nós trabalhamos muito com a coreografia para garantir a segurança das pessoas envolvidas, mas neste contexto de intimidade e nudez. E a ideia da atuação de um coordenador não é só prévia à produção do filme, ou seja, tu podes estar no set e podem parar uma rodagem e dizer, olha, agora isto aqui se calhar, e o ator vira-se para ti, olha, não me estou a sentir confortável. A ideia também é essa, tu estás Sim. em todas, ou seja, o coordenador Sim. de intimidade está em todas as fases, ou quase todas do projeto. A ideia é Sem essa. dúvida alguma. Ok. Aliás, nós podemos até estar na pós. Ok. Mas, sim, idealmente, claro que como é também uma profissão nova, ou que se constituiu profissão muito recentemente, só em 2018 é que o cargo de coordenação de intimidade passou a ser oficial. Até lá havia algumas pessoas com formações em diferentes áreas, seja de movimento, de coreografia, de stunt coordinator, de especializações ou certificados à volta de mental health and mental well-being e de, por exemplo, de casos de abuso sexual para coordenar essas questões psicológicas no set e que faziam um bocadinho o trabalho de coordenação de intimidade de uma forma informal. Só em 2018 é que se criou realmente um protocolo. Mundialmente? Ou em Portugal? Olha, eu tenho uma certa resistência a dizer mundialmente porque nos Estados Unidos as pessoas têm muita mania de dizer mundial, não é? Sim, certo, porque acham que é o mundo. Porque eles acham que é o mundo. E em parte às vezes Um bocadinho. Mas, portanto, há este vício de Certo, dizer, certo. a melhor coisa do mundo, não sei o que é do mundo, e eles estão-se a referir aos Estados Unidos. É um bocadinho mundial no sentido em que quase todas as regras que nós temos encontrado em termos do cinema ocidental partem um bocadinho das regulações dos sindicatos norte-americanos, não é? Nós, em Portugal, por exemplo, não temos um sindicato regulatório, portanto, logo por aí não podemos ter determinado tipo de normas que são exclusivas a um cargo e que excluem determinadas pessoas que não seguem regras e ninguém está sujeito a um escrutínio do seu trabalho para manter a sua carteira profissional. Nos Estados Unidos não é assim. Eu trabalho tanto para o Canadá como para os Estados Unidos, portanto eu estou sujeito ao escrutínio dos sindicatos norte-americanos. E trabalhas também como coordenador de intimidade nos Estados Unidos e no Canadá? Sim, é isso. Aliás, exclusivamente, porque em Portugal ainda não trabalhei como coordenador de Pois, intimidade. é isso, era aí que eu ia te Portanto, perguntar agora isso, só lá. porque eu apanhei uma publicação já há algum tempo a dizer a Helena vem para Portugal trabalhar como coordenadora. Depois apanhei 2 artigos do Público a falar substancialmente que nós não temos. A minha pergunta muito direta é, nós não temos porque não se quis ter, e se acreditas que de facto isto vai acontecer em Portugal? Eu agora estou aqui com o Manual de Boas Práticas para o Cinema e Audiovisual em Portugal, da Sim. Mutim, vou aqui mostrar, que foi apresentado também aqui. A Mutim veio apresentar este manual, e a minha pergunta difícil é se tu, de facto, com o teu background, acreditas que Portugal, que é um país averso a algumas mudanças, estou a ser simpático, se de facto, sinceramente, acreditas que vamos conseguir ter algumas mudanças que são necessárias? A resposta rápida é sim. Caso contrário, não estaria aqui agora. Ok. Porque felizmente no Canadá não me falta trabalho e as tarifas são muito mais altas do que aqui. Certo. E tenho a minha vida estabelecida lá, portanto, se eu não acreditasse que isto é uma possibilidade aqui, não estaria aqui agora. Acho realmente, e quando referes os artigos do Público, eu não tenho a certeza que se referiam a mim, porque não me recordo de ter saído alguma coisa do Público em relação a mim. Provavelmente saiu em relação a uma empresa espanhola. Isso. Há uma empresa espanhola que tem uma representante aqui em Portugal, que é uma pessoa que está aqui no mercado português ou na indústria portuguesa. Estas são palavras um bocadinho difíceis. E há também outra coordenadora sul-africana que também está aqui e que são recursos, são pessoas que estão disponíveis para trabalhar e que devem ser contactadas e que estão no diretório da Mutim. E que são pessoas certificadas, e é muito importante dizer certificado, porque a certificação é uma coisa muito, muito importante nesta área. Tu não queres colocar uma pessoa com um workshop de 2 dias a tratar da saúde mental de pessoas com possíveis traumas de abuso sexual, a fazerem uma coreografia com outro ator em nudez total. Parece-me óbvio, Portanto, sim. pronto, não é? Como também não queres ter um coordenador de duplos
que fez um workshop de 2 dias de taekwondo. Certo, não é? certo, Pronto, certo, certo. Cada coisa tem a sua especialidade, não é? E uma responsabilidade também muito grande. E no diretório da Motim tens 2 pessoas, para além de mim, tens 2 pessoas que são certificadas e que estão aqui em Portugal e que estão disponíveis para trabalhar. Mas a minha pergunta é precisamente essa, se achas que os dados estão lançados e se é suficiente iniciativas como esta, ou se é necessário, e aqui ponho a minha opinião, parece-me que é necessária mesmo uma intervenção a nível estatal para algo mais eficaz. Olha, E eu isto não é tenho complexo. essa aspiração. Isto eu é não complexo. Eu não acho que vá haver uma intervenção, porque repara, coordenação de intimidade é uma coisa muito recente na história do cinema, não é? E já nem estou a falar de Portugal, estou a falar mundialmente, é uma coisa muito, muito, muito recente, portanto Portugal ainda mais. E se nós, enquanto atores, e agora coloco o meu chapéu de atriz, não temos um sindicato regulatório para os best practices ou as boas práticas, como atores que trabalhamos neste meio há décadas e que a profissão não se alterou substancialmente, se não temos um sindicato que seja regulatório dos nossos contratos, das nossas tarifas, das nossas condições, dos nossos seguros de saúde, de trabalho, etc., Como é que nós estamos à espera de regular uma profissão com meia dúzia de anos e que acaba de aterrar em Portugal? Há estas 2 pessoas, como eu te digo, que trabalham aqui, não têm tido propriamente muito trabalho, sei que estão a fazer os seus contactos, mas a coisa ainda está muito embrionária. Eu acabei de aterrar com uma primeira coordenadora portuguesa, tenho uma vantagem nesse sentido de ter muitas pessoas na área que já me conhecem há muitos anos e que eu tenho uma sorte incrível dessas pessoas que estarem muito desejosas de trabalhar comigo e, portanto, isso dá-me um bom indicativo de que há uma abertura. Mas porquê é que eu acho que vai funcionar? Não é porque nós as 3 estamos aqui disponíveis para trabalhar, não é porque há o diretório da Motim, embora o Manual das Boas Práticas seja um documento essencial, ele está na minha mesa de cabeceira desde que eu fui ao lançamento há 1 semana e meia e aconselho a toda a gente e pode-se descarregar em PDF na internet e está disponível. Ok, isso é importante, não sabia. Sim, está disponível no site da Motim, tal e qual como na versão em papel. A versão em papel é gratuita, peçam, escrevam à associação. É realmente um manual de consulta para quem trabalha em cinema e é essencial. Mas o que eu acho que faz com que vá haver uma mudança é o facto das gerações também se alterarem e o facto das pessoas terem necessidade de ter uma coordenação no set. Aquilo que tenho recebido de feedback desde que cheguei aqui ao festival, que tenho estado quase, e tu já te cruzaste comigo umas 2 vezes, desde que eu estou um bocadinho assoberbada, porque estou a ser sim, certo. Questionada e abordada, certo, ok. Por curiosidade genuína, portanto eu nem preciso quase de dizer o que é que está a acontecer, as perguntas estão a ser feitas, então é porque há procura e porque há necessidade. E eu acho mesmo que esta geração, e quando digo esta geração, incluo as pessoas mais velhas, não deixa de ser a geração. Mas aí não há... Eu não te quero pôr neste papel difícil, mas vou fazer as perguntas e depois tu respondes se quiseres. Claro. Aí não é onde está a verdadeira resistência, porque temos os 2 conhecimentos de várias histórias e de abuso, de assédio moral, etc. em Portugal, e nunca o Me Too ou outros movimentos nunca romperam em Portugal. Tiveram sempre um início e depois aquilo morre na praia. Não sentes que também vai ser mais difícil porque de facto ainda há muita resistência, aversão a uma mudança, porque há muita gente que se calhar vai perder o lugar que tinha, o estatuto que tinha, não digo cancelado porque isso talvez seja utópico e não sei se é a maneira certa de fazer as coisas, mas... Eu não acho que seja pela geração mais antiga certo. que está o problema. Honestamente não acho que seja isso, porque nas gerações mais novas também existe assédio e também existem power dynamics, existe isso tudo. Eu quando digo a nova geração do cinema, penso também em realizadores mais velhos que me têm contactado. Troca só comigo o microfone, desculpa. Não está a funcionar. Eu quando penso em gerações mais velhas, gerações atuais, penso nas pessoas que estão a trabalhar agora e que também podem ser mais velhos do que nós, mas que já tiveram tanta experiência também que dizem, finalmente tenho alguém para me tratar deste assunto. Certo. Porque nós somos os melhores aliados dos realizadores. Certo. E dos produtores. Primeiro somos a safety net dos produtores, como eu te estava a dizer, garantimos que realmente não há problemas na filmagem, mas o realizador tem finalmente um aliado ao lado dele a dizer, tu achas que esta cena
isto parece mesmo... Porque às vezes coreografamos coisas em que os atores não se tocam, não só não se tocam, tu pensas que é uma cena de sexo, que é uma cena de sexo simulado, mas tu, como espectador, pensas que é uma cena de sexo, e os atores estão a 20 centímetros uns dos outros desalinhados, completamente desalinhados. Portanto, tu tens de te preocupar se aquilo é legível, não é? Se aquilo passa como tal. Certo. E o realizador Sim, às vezes está tão sozinho neste há a papel. vertente artística também, não é? Claro, que é muito forte no trabalho do coordenador. E às vezes o realizador está muito sozinho nesta apreciação de mas isto lê-se como tal? Ou vê-se mesmo que isto é uma coreografia que estes gajos nem sequer estão ao pé um do outro? E tens uma pessoa que estudou só coreografia íntima, que no que diz respeito à coordenação de movimento é só para intimidade, e te consegue dizer, pá, não te preocupes, só temos que mudar o ângulo do ombro, porque o ombro está a apontar para aquele lado e a partir desse momento vai-te dar um ângulo na câmara que te vai parecer imediatamente que eles estão a reduzir esta distância. E tens um aliado, tens uma pessoa ao teu lado, que se tu como realizador realmente que já tens os teus 40 anos de experiência e estás farto de fazer cenas íntimas, não precisas daquela pessoa, também está tudo bem. Eu tenho uma outra questão, que é, eu lembro no ano passado de ter discussões acesas, porque o Sean Baker, o vencedor do Oscar, com o filme A Nora, trabalhou com uma atriz que dispensou a coordenadora. Sim, ou coordenador de Nikki intimidade. Madison. E que ganhou o Oscar. O que é que tu pensas sobre isso? Olha, É meio tanga, a mim que chegaram-me a dizer esse é o realizador que pressionou a atriz a não aceitar. posso dizer já 3 coisas assim de rajada, Sim, vou por tentar favor. resumir. És a pessoa certa para me responder a isto. Espero que sim. A primeira coisa é, com muito privilégio da minha parte, conheço muita gente na produção do Anora. Ok. Correu mal. Ok. Pronto, isto é a primeira coisa que eu Certo, tenho certo, a dizer. Portanto, logo por aí, há aqui um ponto de partida. A produção correu mal em muitos aspectos. Pronto. Ok. Não posso dizer mais nada porque Certo, também certo, essas certo. pessoas falaram em confidência, mas correu mesmo mal em muitos aspectos. Não foi só na questão da intimidade. Eu não estou a falar da coordenação da intimidade em particular no que diz respeito à produção. Foi muitas coisas da produção que correram mal. Ok? A segunda coisa é... nós nunca vamos saber se houve pressão ou não da parte do realizador para dizer sim ou não, até porque o próprio realizador pode não saber se existiu essa pressão, porque a própria dinâmica de poder que existe entre um realizador e o seu elenco faz com que o sim de um elenco ou o não de um elenco relativamente a determinada decisão muitas vezes seja uma coação inconsciente de eu não quero dizer ao realizador que não estou confortável ou eu não quero dizer ao realizador para pagarem uma pessoa para me vir aqui ajudar. Ok. E então eles nunca vão saber que a pessoa realmente queria um coordenador de intimidade, como às vezes está um processo ali de tanta retração que o próprio ator nunca mais pensa que foi por essa retração que disse que não. A única Não é? coisa que disse no caso dele foi ele já tem tanto trabalho com trabalhadores e trabalhadoras sexuais que achei esquisito Mas ainda me neste falta filme. o Pois é, terceiro falta. ponto. Ou seja, só para dizer isto, Sim, sim. achei esquisito que neste, ao fim de tantos anos de experiência, ele teria esse problema. Foi só a minha defesa, mas lá está, não sabendo o que é que Claro. aconteceu, nem a pessoa que estava a discutir comigo, nem eu, não sabemos, não fazemos ideia. Mas sim, tens ainda um Mas elemento. agora levas-me a um quarto ponto, mas vamos ao terceiro. O terceiro é, na minha opinião e de todos os coordenadores que eu conheço, que felizmente são muitos, neste preciso momento estou em contato com mais de 50 coordenadores de intimidade na Ok. América do Norte, temos um grupo do WhatsApp privado e há muita discussão, muito debate. Nenhum de nós acredita que os atores devem ter um papel de decisão na contratação do coordenador Ok. de intimidade. Por uma coisa muito simples. Nós não trabalhamos para o ator, nós trabalhamos para a produção. Ok. Para defender a produção de situações complicadas, para proteger os atores e para proteger a equipa. A equipa também está lá, a filmar, a assistir a situações potencialmente traumatizantes. Certo. Há muita coisa que está à volta e, para além de tudo isto, o coordenador de intimidade trabalha desde o script, desde o guião no início, desde o argumento. Portanto, há um processo de pré-produção. Tu não podes pedir a um ator para dizer, pronto, então se não queres coordenador de intimidade, vais tu falar com o guarda-roupa e vão acordar quais é que são as roupas de intimidade e que tipo de tecido e como é que vocês fazem as coberturas para os banhos de espuma e que tipo de cobertores de mamilo e quer dizer, não, quais são os pelos que vão substituir, não sei o quê, são coisas técnicas específicas de departamento que os atores não têm Ok. um dizer e, portanto, muitas vezes há esta ideia errada de que eles podem decidir,
mas porque não percebem o cargo e acham que o coordenador de intimidade apenas vai influir na coreografia e que não tem este papel tão alargado que é de toda a pré-produção. Qual é o quarto elemento? O quarto Tinhas dito elemento quatro dados, não é? Pontos. Sim, portanto, pegando no teu último comentário, o quarto elemento, e ainda nisto da falsa crença que nós só existimos para coreografar, é esta sensação de que as pessoas têm de que o coordenador de intimidade vai impor qualquer coisa. Ok. Há pessoas boas e más em todo o lado e em todas as áreas. Há pessoas que são boas e más a fazer o seu trabalho. Também há diferentes escolas de coordenação de intimidade. A forma como eu aprendi e aquela que eu acredito e é aquela que eu quero veicular com a minha empresa, por isso criei uma empresa para ter uma marca que tem determinados valores e as pessoas que colaborarem através da minha empresa e que sejam contratadas através da minha empresa são porque têm este tipo de abordagem da coordenação, é nunca impor. Eu quero estar como recurso. Ok. Se tu como realizador quiseres que eu coreografe, eu coreografo. Se tu como realizador não quiseres que eu coreografe, eu não coreografo. Desde que os limites de toda a gente e a segurança no trabalho sejam respeitadas. Ok. Está tudo bem comigo. Em relação aos atores é a mesma coisa. Se tu tiveres um ator hiper experiente, protagonista do filme, que me diz, Helena, eu já fiz esta cena 45 vezes, man. Eu não quero mesmo que... Está tudo bem. Eu nunca me vou imiscuir no teu trabalho. Certo. Eu estou aqui para te proteger. Se eu estiver em silêncio durante 12 horas no monitor ao lado do realizador e ninguém me chamar, é porque tudo correu bem. Ok. Mas tu achas que esse caso, por exemplo, vai dar mau nome a toda esta conversa? Deu um mau nome? Foi um caso muito comentado? Porque o filme O chegou... que é a questão do Anora? Sim. Ou não? Sim, Achas que... criou-se muito atrito na área, mas lá está, eu também estou numa posição, como eu te estava a dizer do grupo do WhatsApp, e estou numa posição em que eu também tenho acesso a conversas tão específicas de pessoas da área que depois perdes um bocadinho a percepção do que é o público em geral e o que é que eles falam, ou o que é que são as conversas só de realizadores ou só dos produtores em relação ao tema. Mas sim, há muitas resistências em relação à coordenação de intimidade porque há estes mitos de que são os polícias do sexo, as pessoas que vão dizer não, tu não estás a fazer isto bem, este bracinho não é para ali, meu menino. Pá, isto é horrível, não é? As pessoas acharem que é isso que vai acontecer. Não é verdade, nós queremos é poupar tempo à produção. A produção, o realizador, em vez de ficar 4 horas a tentar entender como é que aquilo se faz, eu posso chegar lá e dizer assim, se tu metes assim, em 3 segundos digo-te que isto funciona. É pá, porreiro, fixe. Helena, podíamos estar aqui horas a conversar, eu ficaria certamente porque de repente disseste 2 ou 3 coisas que davam para 4 podcasts, isto mas é temos que ir à nossa vida. 2 últimas perguntas, a primeira é qual foi assim o projeto no Canadá ou nos Estados Unidos que estás-te sempre a lembrar e foi mesmo divertido de exercer essa coordenação de intimidade? Porque eu acredito que também tem que haver um lado, não é lúdico, mas de brincadeira também para a atriz, para ti que és atriz, nesta questão toda da coordenação. Olha, é engraçado porque eu nunca me lembro que sou atriz quando estou a coordenar. Ok. Embora me tenha dado muitas ferramentas para perceber que tipo de direções dar aos atores e aquilo que não se diz aos atores, que é, nomeadamente, não lhes dizer como é que eles devem fazer o trabalho deles. Porque eu também não gosto que me digam como é que eu faço o meu. Mas acho que o último trabalho que eu fiz, gostei muito de fazer, porque o da Muse, que está a ganhar agora prémios em festivais, e é muito giro, porque, spoiler alert, mas há ali uma dúvida se há um beijo que é uma mordida de um vampiro e, portanto, apesar de não ser uma cena de sexo simulado, que são geralmente as mais difíceis de coordenar, de conseguires trabalhar com sangue, com dentes falsos, com dúvida do tipo de inserção que há no pescoço e ser uma cena que é necessariamente sensual e menos de terror, essa linha tão ténue foi muito, muito interessante em termos coreográficos. Tu consegues perceber nos filmes quais é que tiveram equipas ou coordenadores de intimidade ou não? Às vezes sim. Uau, como é que isso se percebe? Às vezes consigo, mas é só por uma questão da nudez. Posso ser gráfica? Por favor. Acho que não temos limites aqui, o FES não me pôs limites no podcast. Pronto, há uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Isto é só um detalhe de muitos, né? A coordenar uma cena de sexo simulado.
quando um homem ou uma pessoa com um pénis, para ser mais específica, porque o género é outra coisa, quando uma pessoa que tem um pénis se coloca na horizontal por cima de outra pessoa, a gravidade tem o seu papel, não é? Certo. E, portanto, o pénis, estando flácido, que é o que se espera de um ator que não esteja naturalmente ereto, o pénis, portanto, o pénis está flácido, ele vai ter que cair, não é? E, portanto, tem que haver uma proteção para isso não acontecer. Ok. E, portanto, se tu, a partir de hoje, começares a ver uma sombrinha a aparecer, começas a perceber que não houve medidas de segurança e que se calhar devíamos conversar um bocadinho com os Isso é muito produtores. bom. Eu Isto nunca é mais só me um vou pequeno esquecer disso. exemplo, não é? Obrigado, Helena. Nunca mais me vou esquecer das sombras que podem revelar pénis nos filmes. Não estava à espera que este podcast terminasse com esta curiosidade, mas enfim, Helena, tenho uma última pergunta que fiz a todos os convidados aqui do Só Uma Nota, uma edição especial no Fest, que é: o que é cinema para ti? Oh, caramba. Isso é complicado porque nós, atores, temos esta tendência de não conseguir distinguir a nossa profissão da nossa vida. Eu, durante 5 anos, tentei fazer esse exercício, filo com algum sucesso e, entretanto, fui mãe no meio desses 5 anos, que me permitiu fazer esse distanciamento entre o que é a Helena e o que é a Helena atriz ou a Helena criadora. Mas estou aqui de novo, o que significa que houve um limite para esse distanciamento. É muito difícil dissociar o cinema da minha vida, portanto, eu diria que é oxigênio. Obrigado. Obrigada eu. Ok, eu tinha dito que era a última, Helena, mas não é, porque ainda tenho aqui a Maria João para nos falar da sua curta-metragem, que é talvez a curta-metragem mais singular que eu vi no Fest. Eu não vi os filmes todos, também só cheguei na quinta-feira, mas queria que me falasse um bocadinho do título, de onde é que vem este trabalho. Eu sei que vem de um laboratório nos Açores, mas explica-me um bocadinho que obra é esta. Olá, então o título é Movimento, Dimensão, Impacto. Ele tem a particularidade na palavra dimensão, o ser o símbolo do somatório, porque a ideia era este somatório das linhas, e ser um bocado uma fórmula. Este trabalho, eu quis que ele significasse um pouco esta observação quase científica, como se estivéssemos a ver de fora os comportamentos ou as interações daquilo que existe, que não é visível, mas se nós fizéssemos um tracking com linhas dos movimentos que vão acontecendo à nossa volta, seria mais ou menos uma salgalhada de linhas. Portanto, há quase uma reflexão sobre esta conexão que existe à nossa volta. Este trabalho surge então do Laboratório de Imagem em Movimento chamado Fusim Solar, que acontece todos os anos em São Miguel. Eu inscrevi-me porque, uma vez que venho mais do cinema documental, estava à procura de uma desconstrução da estrutura, de pensar, bem, vou querer uma ideia simples, vou simplesmente observar, e acabou por ser isso, embora, apesar de ser um filme simples, deu muito trabalho. Ah, é? Ok, vamos a isso. Deu muito trabalho. Bem, primeiro, porque em São Miguel não existem assim muitas gaivotas. A não ser em sítios específicos, como o Porto, mas as gaivotas no Porto voam muito baixo. E o único sítio onde eu tinha gaivotas que voavam mais alto era na Lixeira, na Muzami. E então tive que ir 3 vezes lá, as gaivotas não estavam a ser cooperantes. Estavas só tu na rodagem? Estava só eu, porque é preciso autorizações, não é fácil. Mas consegui. A primeira vez subimos até ao monte, também não era bem isto, porque fiquei com aquele cheiro durante uns dias, foi assim um bocado complicado. E fora as linhas são feitas uma a uma em After Effects, portanto foi ali umas uma a uma literalmente, não tens uma tracking. componente do programa que gera automaticamente aquelas linhas, não, tiveste que fazer uma a uma. Tive que fazer uma a uma. Estás-me a falar da curta-metragem, depois quem vir vai perceber o que é que nós estamos a falar de umas linhas, mas as pessoas vão perceber. Sim, desculpa.
Pronto, mas para falar um bocadinho também do Fuso Insular, é um laboratório que nós fizemos Sim. ali em parte de residência durante 3 meses e foi uma experiência muito, muito interessante porque éramos 8 participantes, cada um com a sua ideia, íamos falando um bocadinho sobre cada ideia, íamos dando opiniões uns para os outros, portanto eu acho que esta questão colaborativa e que se tem falado muito neste festival, desta colaboração e que somos uma equipa, não só na parte da equipa de rodagem ou depois de pós-produção, mas também nesta questão do brainstorming da ideia. Quando surge apenas uma ideia, a minha começa só pela visualização das gaivotas e depois começam as linhas e a obsessão pelas linhas. E foi engraçado partilhar isto com os meus colegas e depois irmos desenvolvendo cada um e irmos ajudando também na... Agora, eu ainda ontem estávamos na sessão e tu explicaste um bocadinho desse laboratório, desse processo todo. O que eu achei quando vi o filme era que era uma espécie de pegada ecológica. Ou seja, por exemplo, os aviões deixam aqueles chemtrails. Sim, que... também. E eu fiquei, pera, isto é porque tens o pulsar, ou seja, parece-me, não sei se estou certo, batimento cardíaco, há diferentes... Não te quero pôr na posição de revelar um bocadinho o método, mas colocando um bocadinho, se tu quiseres falar sobre isso, porque eu fiquei mesmo com essa... O que é que a Maria João que nos quis dizer com essas linhas? Tu falaste aí de uma resposta, mas uma resposta não me parece fechada, ou seja, cada um pode interpretar. Sim, eu acho que é importante também criar esta abertura para que cada um possa interpretar da maneira que quiser. Aliás, somos todos diferentes e cada um vai ver à sua maneira qualquer coisa, não só este filme. Mas a verdade é que a minha intenção maior era uma reflexão, certo. Isso sim. Mas eu não, lá está, foi tudo muito improvisado, eu não pedia às gaivotas para voarem daquela maneira, nem pedia aos peixes, nem aos bocados de esponja ou sujidade que apareciam dentro da água, aquilo simplesmente apareceu e portanto aproveitei isso também a favor do filme, dessa reflexão e impacto, por isso é que também tem no título, não é? Há um movimento que é o início da curta e da ideia. Depois tem a dimensão, porque há as várias dimensões e o somatório delas, e existe o impacto ou não perceptível, independentemente de cada percepção e cada interpretação. Tu vives nos Açores, és dos Açores? Eu sou do Porto, mas vivo em São Miguel há 8 anos. Que relação é essa que desenvolveste com os Açores? Porquê os Açores? Os Açores, bem, uma vez alguém me dizia esta resposta, foste por love, e foi um bocado por isso, Okay. Por love a uma pessoa que era meu namorado certo. E portanto surgiu uma oportunidade de emprego para ele lá e como eu trabalhava em edição, podia levar o meu computador e trabalhar nos Açores, portanto mas nunca mais saíste lá? E depois era para ser 1 ano, depois afinal são 2 e depois 3 e depois acabamos por ficar... Ele é de lá, mas... O que é que os Açores te dão a nível criativo que aqui no Porto ou noutro lugar não dão? É muito diferente trabalhar nos Açores, trabalhar noutra dimensão, ou é... Eu acho... a certa ideia de isolamento, quer dizer, às vezes não é bem um isolamento. Mas há um tempo. Ok. Há outra percepção de tempo? Há outra percepção de tempo, há um ritmo mais desacelerado e há eu sinto que as pessoas são muito criativas, não sabem, mas são muito criativos. Porque têm esse tempo. Mas quando falas das pessoas, é pessoas comuns, cidadãos açorianos, sim. Há imensas histórias, bem, há em todo lado, mas ali é mais fácil se calhar chegarmos a elas mais facilmente. Há muitas personalidades ou pessoas com personalidades muito interessantes e sempre com uma história para contar. A própria forma dos sotaques, como não sou de lá, acho graça, portanto tem algum interesse também, as expressões que usam, portanto parece-me tudo assim muito bem encaixado em personagens que podiam ser de um filme. Eu sempre fui algo fascinado com o trabalho documental porque ele é inerente a um desenvolvimento de comunitário, ou seja, tu como documentarista trabalhas sempre com a comunidade e o filme é o início de uma possível relação. Tu sentes isso como pessoa que trabalha neste género documental? Isso ficou mais visível quando estiveste nos Açores? Estás-me aí a falar, nota-se algum carinho a falar das gentes dos Açores? Fala-me um bocadinho sobre isso.
Sim, eu não sei, eu acho que o cinema documental começa muito pela curiosidade, é quase uma curiosidade infantil, é isso que eu sinto. Eu olho para um sítio e pronto, claro que aqui no Porto também tenho e noutros sítios em Portugal continental, mas nos Açores, desde que fui para lá, o que eu sentia é que a qualquer lado que eu olhava, eu sentia isso, sentia essa curiosidade, eu quero saber apelo. mais sobre isto, Certo. quero saber mais sobre esta tradição até, ou sobre... Porque acaba por ser diferente, apesar de ser Portugal, mas eles têm uma influência muito mais americana, talvez, e portanto acaba por ser bastante diferente. E os filmes que eu realizei nos Açores, os documentários, são muito ligados à comunidade, são muito ligados, lá está, a situações muito específicas, ou das tradições, ou do conhecimento sobre, não sei, eu fico curiosa e aproveito o cinema. Já agora trabalho um bocado, não é? E trabalho, e portanto acho que é essa vantagem que tem também trabalhar no cinema, porque traz-nos isso, ir à busca, essa pesquisa, essa curiosidade. Da tua experiência, que lugar achas que o género documental ocupa? Achas que se tornou mais mainstream? Achas que hoje em dia as pessoas têm mais abertura para abraçar o género documental? Nós temos visto grandes filmes a chegar até a premiações um pouco mais altas que são um documentário. Achas que já deixou de ser um género ali um bocadinho como a própria animação, que era uma coisa que estava ali, Sim. tinha o seu nicho, mas achas que já se tornou mais comum uma pessoa dizer, olha, gostei imenso deste documentário? Pois, eu, como estou na área do documentário, sinto sempre que o documentário é muito Sim, claro. importante. Mas tentando Mas colocar-te um bocadinho de fora. Mas percebo, pondo de fora, sinto que tem vindo a crescer, sim, tem vindo a crescer, sinto que também o facto de o documentário ser um género que precisa de apoio, claro, mas não tanto apoio financeiro, acaba por ser também uma escolha de alguns realizadores que vêm ou que prefeririam uma ficção, mas que não tendo, vão buscar. Depois também há esta questão dos atores, não atores, que também se criou um bocado essa onda e, portanto... Também se torna um vício. Também se torna um vício. Já isso, entrevistei sim. vários documentaristas que me dizem isso. Sim, é difícil depois a linha... É isso, há muitas zonas cinzentas, né? Eu imagino que seja complicado. Depende também Fascinante do e complicado. Tipo, sim, depende também do tipo de documentário. Eu prefiro procurar a realidade, ou alguma realidade que nunca é, porque é aos meus olhos, e portanto é sempre uma percepção, é sempre uma interpretação. Mas sinto que tem dado passos e acho que tem-se tornado assim algo que alguns realizadores também gostariam de experimentar. E eu penso que também tem a ver com a liberdade daquilo que o documentário também nos dá, não é, desta estruturação do guião, ok, tem que se ter, mas não é uma coisa tão fixa, pode-se brincar mais. E isso foi uma coisa, por acaso, aqui na Masterclass do Chris King, ele falou um bocadinho nisso, e é verdade. Eu venho de edição também e da montagem e, portanto, o documentário para mim faz muito sentido nisso, porque às vezes é na sala de montagem é que o filme começa a aparecer, e esta criatividade e esta criação. E isso para mim é... Maria João, tenho duas últimas perguntas. A primeira é que projetos é que vêm aí para ti? Se gostavas que este filme que traz aqui fosse algo mais, o que é que tens em mãos de futuro? Futuro, presente? Então, pois, este filme foi o meu primeiro filme experimental, eu nunca tinha experimentado, não é? E foi de facto muito gratificante e tenho sentido que o público também tem gostado de o ver, embora começou um bocadinho por esta brincadeira, mas sinto que tem sido abraçado. E por causa disso e também pela minha curiosidade, ele neste momento está a ser quase transformado numa exposição, no Museu Carlos Machado em São Miguel. Nós pegamos só na primeira dimensão, que é das gaivotas, e criámos uma instalação em vídeo, sonora e de toque também. Quisemos criar uma exposição com algumas peças baseadas no princípio deste filme, com pessoas que também têm da capo, que são pessoas cegas e amblíopes, e portanto eles ajudaram-nos a criar peças para serem tocadas. Portanto, estou a levar um bocadinho, se calhar, a fugir, não do cinema, mas estou a transpor, se calhar, para uma parte mais artística e de instalação artística, vamos dizer assim, do museu.
Uma última pergunta, e agora sim, a última pergunta que eu vou fazer aqui na versão live do Só Uma Nota, no Fest. O que é para ti o cinema? Fizeste a pergunta a todos. O que é para ti hoje o cinema? Para mim, o cinema é uma das minhas mais fáceis formas de expressão. Eu acho que para mim é mais fácil ir de encontro à minha curiosidade e até transpor uma mensagem através do cinema do que se calhar a falar. Custa Certo. mais falar do que fazer um filme. Mas correu muito bem aqui. E pronto, eu queria agradecer à Maria João e a todos os convidados e convidadas que passaram pelo Só Uma Nota. Este episódio vai ficar disponível nas plataformas. Agradecer ao Fest, onde eu sou sempre muito bem recebido e hei de voltar sempre que eles me quiserem. Pode haver um dia em que não me vão querer aqui, não sei. Tchau, tchau. Obrigado, Maria João. Obrigada.